Tudo começa com uma lembrança distante, uma imagem vaga que nos traz um sorriso ao rosto. E, no entanto, às vezes essa lembrança pode ser tão confusa que nos deixa perdidos na própria história de vida. O que acontece com nossas memórias à medida que envelhecemos? Por que algumas coisas se tornam mais claras, enquanto outras desaparecem da nossa mente? É como se o tempo estivesse lavando nossas memórias, deixando apenas resíduos de experiências passadas. Nossa mente está em constante movimento, processando informações, pensamentos e emoções. Mas, ao longo dos anos, essa atividade cerebral pode se tornar mais desorganizada, levando à perda de memória e dificuldades de concentração. Imagine estar em uma sala cheia de pessoas, mas não ter certeza de quem está ao seu lado. Ou, pior, tentar lembrar do que fez no dia anterior, só para se dar conta de que não tem ideia. É um sentimento desconfortável, que pode afetar a nossa confiança e a nossa capacidade de nos relacionar com os outros. A perda de memória não é apenas um problema de envelhecimento. Alguns estudos sugerem que ela pode ser influenciada por fatores como estresse, ansiedade e falta de sono. Isso significa que a forma como vivemos nossas vidas pode ter um impacto direto na forma como nossas memórias são armazenadas e recuperadas. Mas, apesar de tudo, há uma notícia boa. Há técnicas e práticas que podem ajudar a limpar o nosso cérebro e a fortalecer a nossa memória em uma idade mais avançada. Aqui está a pergunta. Se pudéssemos criar um ambiente que nos permitisse relaxar, se concentrar e rejuvenescer a nossa mente, o que isso significaria para a nossa vida diária? Imagine poder lembrar-se de eventos importantes com clareza, se concentrar em tarefas sem distrações e se sentir mais calmo e mais equilibrado. É um objetivo alcançável, e é exatamente isso que vamos explorar nesse percurso juntos. Vamos mergulhar nas profundezas da nossa mente, descobrir como ela funciona e como podemos ajudá-la a funcionar melhor. Com cada respiração, vamos nos sentar mais confortavelmente na nossa cadeira, fechando os olhos e se preparando para uma viagem ao interior do nosso cérebro. É um lugar mágico, cheio de possibilidades e de descobertas. E, ao longo do caminho, vamos encontrar uma técnica que promete ajudar a limpar o nosso cérebro daquilo que não é necessário, deixando apenas as memórias mais importantes com clareza. É uma jornada de autoconhecimento, de autoaceitação e de transformação. Está pronto para começar? À medida que avançamos em nossa jornada de autoconhecimento, é importante abordar a relação entre a memória e a emoção. Nossa mente não é apenas um processador de informações, mas também um guardião de emoções e experiências. As memórias não são simplesmente um conjunto de fatos, mas sim uma mistura de sensações, pensamentos e percepções que nos permitem entender o mundo ao nosso redor. Isso significa que quando lembramos de um evento, estamos não apenas recordando os detalhes, mas também revivendo a emoção que ele nos causou. A conexão entre memória e emoção é fundamental para entender por que algumas memórias são tão difíceis de lembrar e outras são tão fáceis de relembrar. Isso se deve ao fato de que as memórias são armazenadas em diferentes partes do cérebro, cada uma relacionada a uma emoção ou experiência específica. Por exemplo, a memória de um evento alegre pode ser armazenada em uma área do cérebro relacionada à felicidade, enquanto a memória de um evento triste pode ser armazenada em uma área relacionada à tristeza. Isso significa que, quando lembramos de um evento, estamos ativando não apenas a memória em si, mas também a emoção associada a ela. Agora, considerando que nossa memória é influenciada pela emoção, é importante entender como podemos utilizar essa conexão para nosso benefício. Uma técnica que pode ser útil é a prática da revisão emocional. Isso envolve revisitar um evento ou memória e identificar as emoções associadas a ele. Em seguida, podemos trabalhar em recontextualizar essas emoções de maneira saudável, permitindo que elas não nos afetem de forma negativa. Por exemplo, se lembramos de um evento traumático e sentimos medo ou tristeza, podemos trabalhar em recontextualizar essas emoções como uma oportunidade para aprender e crescer. Outra ferramenta útil é a técnica da imaginação. Isso envolve criar uma imagem mental de um evento ou memória e alterar a emoção associada a ele. Por exemplo, se lembramos de um evento alegre, mas sentimos uma nota de tristeza, podemos imaginar uma versão alternativa do evento que seja mais alegre e positiva. Isso pode ajudar a reprogramar nossa memória e associar emoções mais saudáveis a elas. Portanto, é fundamental entender a relação entre memória e emoção e aprender a trabalhar com essas conexões de maneira saudável. Ao utilizar técnicas como a revisão emocional e a imaginação, podemos reprogramar nossa memória e associar emoções mais saudáveis a ela.
Isso pode ser um passo importante em nossa jornada de autoconhecimento e autoaceitação. Agora que compreendemos a complexidade da relação entre memória e emoção, é hora de explorar como podemos aplicar esse conhecimento para melhorar nossa capacidade de lembrar. Uma das principais vantagens de entender a conexão entre memória e emoção é que podemos aprender a controlar e gerenciar as emoções associadas às nossas memórias. Considere, por exemplo, uma situação em que você está lembrando de um evento doloroso do passado. Em vez de se deparar com uma onda de emoção negativa, você pode aprender a reconhecer e controlar essas emoções. Isso pode ser feito ao praticar a técnica de recontextualização, que consiste em revisitar o evento e reescrever a história de maneira mais positiva ou menos traumática. Por exemplo, ao invés de se lembrar do evento como um sofrimento, você pode lembrá-lo como uma experiência que você superou e que o tornou mais forte. Outra ferramenta útil é a prática de reconstrução emocional. Isso envolve criar uma nova história emocional ao redor de um evento ou memória. Em vez de se concentrar nas partes negativas do evento, você pode criar uma versão mais positiva ou mais equilibrada. Por exemplo, se você está lembrando de um evento em que você se sentiu traído por um amigo, você pode criar uma nova história emocional ao redor desse evento, enfatizando a lealdade e a confiança que você tem em relação a outros amigos. Agora, considere como isso pode se aplicar em sua vida diária. Você pode aprender a controlar e gerenciar as emoções associadas às suas memórias ao praticar a técnica de recontextualização e reconstrução emocional. Isso pode ajudá-lo a se sentir mais calmo e mais equilibrado, mesmo em situações difíceis. Outra vantagem de entender a conexão entre memória e emoção é que podemos aprender a criar memórias positivas e fortes. Isso pode ser feito ao praticar a técnica de criação de memórias. Isso envolve criar experiências e eventos que sejam positivos e significativos, e que você possa lembrar com clareza e emoção. Por exemplo, você pode criar uma memória positiva ao fazer uma viagem, ou ao passar tempo com amigos e familiares. Agora, considere como criar memórias positivas pode ajudá-lo a se sentir mais feliz e mais satisfeito com sua vida. Você pode aprender a criar memórias fortes e positivas ao praticar a técnica de criação de memórias. Isso pode ajudá-lo a se sentir mais conectado com sua vida e com as pessoas ao seu redor. Portanto, é fundamental entender a conexão entre memória e emoção e aprender a controlar e gerenciar as emoções associadas às nossas memórias. Ao praticar técnicas como a recontextualização, reconstrução emocional e criação de memórias, você pode aprender a criar memórias positivas e fortes e a se sentir mais feliz e mais satisfeito com sua vida. À medida que exploramos a conexão entre memória e emoção, é importante considerar a importância da memória emocional na formação de nossas identidades. A memória emocional é aquela que nos permite lembrar de eventos e experiências que nos deixaram uma impressão duradoura e significativa. É como se estivéssemos a desenhar uma pintura em nossa mente, com cada detalhe e cores se misturando para criar uma obra de arte única. Agora, consideremos como a memória emocional pode influenciar nossa percepção de nós mesmos. Quando lembramos de um evento ou experiência que nos deixou uma impressão positiva, podemos sentir uma sensação de orgulho e confiança em nossa capacidade de lidar com desafios. Por outro lado, quando lembramos de um evento ou experiência que nos deixou uma impressão negativa, podemos sentir uma sensação de medo ou insegurança em nossa capacidade de lidar com a vida. É como se estivéssemos a verificar um reflexo em um espelho, com a memória emocional nos mostrando uma imagem de nós mesmos que pode ser tanto positiva quanto negativa. Além disso, a memória emocional também pode influenciar nossas relações com os outros. Quando lembramos de uma experiência ou evento que nos deixou uma impressão positiva em relação a outra pessoa, podemos sentir uma sensação de atração e conexão com essa pessoa. Por outro lado, quando lembramos de uma experiência ou evento que nos deixou uma impressão negativa em relação a outra pessoa, podemos sentir uma sensação de repulsa e distância. É como se estivéssemos a construir uma rede de relacionamentos, com a memória emocional nos mostrando quais laços são fortes e quais são frágeis. Outro aspecto importante da memória emocional é a forma como ela pode influenciar nossa capacidade de aprender e crescer. Quando lembramos de uma experiência ou evento que nos deixou uma impressão positiva, podemos sentir uma sensação de curiosidade e desejo de aprender mais sobre o assunto. Por outro lado, quando lembramos de uma experiência ou evento que nos deixou uma impressão negativa, podemos sentir uma sensação de medo ou insegurança em relação ao assunto. É como se estivéssemos a abrir uma porta para uma sala de aula, com a memória emocional nos mostrando quais temas são interessantes e quais são difíceis de lidar.
Portanto, é fundamental entender a importância da memória emocional na formação de nossas identidades e em nossas relações com os outros. Ao aprender a lidar com a memória emocional de maneira saudável, podemos desenvolver uma percepção mais clara de nós mesmos e melhorar nossa capacidade de aprender e crescer. À medida que avançamos em nossa jornada, é hora de sintetizar as lições aprendidas e refletir sobre a importância da memória e emoção na formação de nossas identidades. Enquanto exploramos as profundezas da mente humana, descobrimos que a memória emocional é um fator fundamental na construção de nossas percepções e relações com os outros. É como se estivéssemos a desenhar um quadro de vida, com cada memória e emoção se misturando para criar uma obra de arte única e complexa. Refletindo sobre essa jornada, percebemos que a memória emocional não é apenas um registro de eventos passados, mas sim um elemento crucial para nossa capacidade de aprender e crescer. Ao lembrar de experiências e eventos que nos deixaram uma impressão positiva, podemos desenvolver uma sensação de curiosidade e desejo de aprender mais sobre o assunto. Por outro lado, ao lembrar de experiências e eventos que nos deixaram uma impressão negativa, podemos desenvolver uma sensação de medo ou insegurança em relação ao assunto. É como se estivéssemos a abrir uma porta para uma sala de aula, com a memória emocional nos mostrando quais temas são interessantes e quais são difíceis de lidar. À medida que nos aproximamos da conclusão, é hora de considerar a importância de gerenciar a memória emocional de maneira saudável. Ao aprender a lidar com a memória emocional de maneira consciente, podemos desenvolver uma percepção mais clara de nós mesmos e melhorar nossa capacidade de aprender e crescer. É como se estivéssemos a construir uma ponte para o futuro, com a memória emocional nos fornecendo as ferramentas necessárias para superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. Inspirados pela jornada até agora, podemos ver que a memória emocional é um elemento fundamental para a construção de nossas identidades e relações com os outros. Ao aprender a gerenciar a memória emocional de maneira saudável, podemos desenvolver uma sensação de confiança e autoestima, e melhorar nossa capacidade de lidar com os desafios da vida. É como se estivéssemos a criar uma obra de arte viva, com a memória emocional nos fornecendo as cores e texturas necessárias para criar uma história única e significativa. Agora, está na hora de refletir sobre o que isso significa para nós e como podemos aplicar essas lições em nossa vida diária. Ao aprender a gerenciar a memória emocional de maneira saudável, podemos desenvolver uma sensação de paz e equilíbrio, e melhorar nossa capacidade de lidar com os desafios da vida. É como se estivéssemos a encontrar um refúgio seguro, com a memória emocional nos fornecendo as ferramentas necessárias para superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. A jornada que acabamos de percorrer foi um caminho de autodescoberta, onde exploramos as profundezas da nossa mente e descobrimos a importância da memória emocional na formação de nossas identidades. Ao longo do caminho, nos deparamos com a complexidade da relação entre memória e emoção, e como ela pode influenciar nossa percepção de nós mesmos e dos outros. Foi um processo de descoberta e reflexão, onde aprendemos a gerenciar a memória emocional de maneira saudável e a desenvolver uma percepção mais clara de nós mesmos. Mas a verdadeira prática começa agora. Não é mais sobre aprender teorias ou técnicas, mas sim sobre aplicar o que aprendemos em nossa vida diária. É sobre desenvolver a consciência da nossa memória emocional e aprender a lidar com ela de maneira consciente. É sobre criar uma ponte para o futuro, com a memória emocional, nos fornecendo as ferramentas necessárias para superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. A memória emocional é um elemento fundamental para a construção de nossas identidades e relações com os outros. Ela é a chave para entendermos como nos relacionamos com os outros e como os outros se relacionam conosco. É a memória emocional que nos permite lembrar de experiências e eventos que nos deixaram uma impressão positiva ou negativa, e que nos ajudam a aprender e crescer. Mas a memória emocional é também uma ferramenta poderosa para criar mudanças positivas em nossa vida. Ao aprender a gerenciar a memória emocional de maneira saudável, podemos desenvolver uma sensação de paz e equilíbrio, e melhorar nossa capacidade de lidar com os desafios da vida. É a memória emocional que nos permite lembrar de momentos de felicidade e sucesso, e que nos ajuda a manter a motivação e a confiança em nossas capacidades. E é aqui que a verdadeira prática começa. Não é mais sobre aprender teorias ou técnicas, mas sim sobre aplicar o que aprendemos em nossa vida diária. É sobre desenvolver a consciência da nossa memória emocional e aprender a lidar com ela de maneira consciente. É sobre criar uma ponte para o futuro,
com a memória emocional nos fornecendo as ferramentas necessárias para superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. A memória emocional é um presente precioso que nos permite aprender e crescer. É a chave para entendermos como nos relacionamos com os outros e como os outros se relacionam conosco. É a memória emocional que nos permite lembrar de experiências e eventos que nos deixaram uma impressão positiva ou negativa e que nos ajudam a aprender e crescer. E agora, está na hora de aplicar o que aprendemos. Está na hora de desenvolver a consciência da nossa memória emocional e aprender a lidar com ela de maneira consciente. Está na hora de criar uma ponte para o futuro, com a memória emocional nos fornecendo as ferramentas necessárias para superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. A verdadeira prática começa agora.